Bom dia a todos. Eu cumprimento cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor. E quero dizer que é motivo de grande alegria para mim estar aqui nesta manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês, para que possamos adorar juntos a esse maravilhoso Deus que é o nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Eterno e amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, bendizemos o teu santo nome e te rendemos graças pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui nesta manhã para ouvir a tua voz, Deus. Te pedimos que tu assumas o controle de tudo que será feito a partir de agora, que toda mente, todo coração estejam cativos de ti, Deus, que as palavras ditas deste púlpito, elas caiam no fundo do nosso coração, ali germinem, cresçam, produzam frutos agradáveis a ti, Deus, que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas. De nossa parte, nós reconhecemos, Deus, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, as nossas múltiplas impossibilidades, mas nós confiamos num Deus que a cada manhã renova a graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala, que os teus servos, que tu chamas de amigos, querem te ouvir. E que o homem diminua e tu cresças. Nós oramos assim, em nome para a glória exclusiva do teu Filho amado, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O grande cidadão norte-americano, Booker Washington, filho de uma escrava e de um homem branco desconhecido, que foi liberto da escravidão juntamente com a sua mãe, aos 9 anos de idade, conta que enfrentou enormes dificuldades para estudar e vencer na vida. Mas aquele menino, ele tinha grandes ideias e perseverança ainda maior para colocar as suas ideias em prática, para realizá-las. E realmente, apesar de todos os sofrimentos que ele experimentou, Booker conquistou grandes vitórias, a ponto de um jornal norte-americano ter escrito que ele foi o mais eminente educador negro do mundo. Esse homem notável, no seu livro Liberto da Escravidão, que não tem tradução para o português, salvo engano, mas é um livro muito lido ainda nos Estados Unidos. Booker, nesse livro, ele declarou o seguinte: aprendi que o sucesso não deve ser medido pela posição que alguém conseguiu alcançar na vida, mas sim pelos obstáculos que conseguiu superar enquanto tentava progredir. Eu vou repetir. Aprendi que o sucesso não deve ser medido pela posição que alguém conseguiu alcançar na vida, mas sim pelos obstáculos que conseguiu superar enquanto tentava progredir. De acordo com esse conceito tão sábio, nós podemos dizer que Davi foi um homem extremamente bem-sucedido. Durante 10 anos ele foi considerado um fora da lei. Viveu com seus homens em lugares isolados, se escondendo, fugindo daqueles que o perseguiam, sobretudo do rei Saul de Israel. Apesar disso, Davi lutou as batalhas do Senhor. Ele livrou Israel dos seus inimigos. Sabe por quê foi assim?
Porque Davi confiava no Senhor. Ele sabia pela fé que Deus o livraria, que Deus o abençoaria, que Deus lhe daria ao final o trono prometido de Israel. Essa confiança de Davi no Deus Altíssimo, que é o nosso Deus, o fez superar todos os obstáculos com vitória e ser ao final chamado de o homem segundo o coração de Deus, como nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. O cenário anterior aos acontecimentos que foram relatados neste texto sagrado lido há pouco, nos mostra o seguinte: Davi e seus homens vinham sendo perseguidos por Saul, rei de Israel, porque Saul não se conformava, Saul não aceitava o prestígio, a liderança que Davi havia conquistado no meio do povo israelita. Davi então foi forçado a buscar ajuda de um rei pagão, chamado Aquis, rei dos filisteus, e Aquis o acolheu, e não fez isso sem interesse. Aquis o acolheu porque ele imaginava que numa futura guerra contra Israel, certamente Davi seria de grande ajuda, de grande valia. Portanto, ele tinha interesse em ajudar Davi, em acolhê-lo, e fez isso. E além disso, ele concedeu a Davi e seus homens a localidade de Ziclag, essa cidade de Ziclag, para ali habitarem com seus familiares. Davi rapidamente conquistou a confiança de Aquis, a ponto do rei filisteu ter nomeado Davi como uma espécie de guarda-costas seus. Contudo, quando Aquis decidiu guerrear contra Israel, e Davi se apresentou com seus homens para apoiá-lo, os príncipes filisteus, que eram os comandantes do exército filisteu, eles não concordaram, eles se insurgiram contra isso. Eles disseram ao rei que seria um grande risco aceitar o apoio de Davi, porque no fragor da batalha, Davi poderia se voltar contra os filisteus e lutar ao lado do seu povo, o povo de Israel, mesmo sendo perseguido por Saul. Dessa maneira, diante da oposição dos príncipes filisteus, Aquis se sentiu pressionado, não viu outra alternativa senão dispensar Davi e seus homens e enviá-los de volta a Ziclag. Ziclag ficava a uns 120 quilômetros de onde eles estavam. Portanto, uma jornada de quase 3 dias. Eu posso imaginar Davi e seus homens se aproximando de Ziclag, e à medida que se aproximavam, o desejo, ansiedade por rever os seus entes amados aumentava. Talvez ao subirem o último monte, antes de chegar a Ziclag, eles olharam e eles viram um cenário aterrorizante, uma cena terrível. Eles se depararam com uma cidade devastada pelos amalequitas. Os amalequitas era um povo inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel, inimigo dos filisteus, que habitavam ali no Negueb, na península do Sinai, ali no sul. E eles se aproveitaram da ausência de Davi. Eles sabiam que Davi estava longe. Eles entraram na cidade. Eles saquearam tudo, inclusive o gado. E pior que isso, raptaram as mulheres e as crianças. E por fim não deixaram pedra sobre pedra. Queimaram, incendiaram completamente a cidade. O cenário era de destruição e horror. Esse texto sagrado, sobre o qual nós estamos debruçados nesta manhã, meditando, contém uma mensagem encorajadora para a sua vida, para a minha vida. Deus está nos dizendo que Ele está no controle de toda e qualquer
situação que diz respeito à sua vida. Ele está dizendo a você para não desistir, confiar sempre nele. O Senhor, Ele quer nos ensinar como perseverar rumo à vitória. Esse é o tema da mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Como perseverar rumo à vitória? A passagem bíblica nos mostra que para perseverar rumo à vitória, em primeiro lugar, você precisa enfrentar a sua dor. Você precisa enfrentar a sua dor. Você precisa enfrentar algum sofrimento que esteja se instalando ou tenha se instalado na sua vida. Alguma tristeza profunda, alguma tribulação, algum problema, um desafio terrível que está diante de você. Você precisa enfrentar a sua dor. Talvez Deus tenha permitido o ataque a Ziclag para incentivar Davi a sair do território inimigo, voltar para casa, voltar para a terra do povo de Deus, voltar para Israel. Davi tinha decidido buscar a ajuda de um rei pagão. Ele resolveu então lutar com as suas próprias forças. Ele mesmo elaborou um projeto para ele, sem Deus. Ele voltou as costas para Deus. Nós muitas vezes agimos assim. Nós estamos diante de alguma situação adversa e elaboramos nossos próprios planos, nosso projeto. Deixamos Deus de fora da história e as coisas nunca dão certo, elas pioram. Talvez o Senhor tenha permitido exatamente o ataque a Ziclag para incentivar Davi a sair do território inimigo, voltar para casa. Veja que o ataque dos amalequitas ocorreu quando eles sabiam que Davi e seus homens estavam fora. Assim, os habitantes de Ziclag, eles não tinham como oferecer resistência, não tinham como se defender. Os amalequitas simplesmente entraram, invadiram, roubaram toda a riqueza deles, raptaram as mulheres, as crianças, e no final queimaram tudo, incendiaram completamente a cidade. Certamente aquela era uma grande dor, um grande sofrimento, uma grande tristeza para Davi e seus homens, porque eles nunca tinham sido derrotados, nunca tinham perdido uma batalha. Agora estavam vendo a sua cidade, aquele lar provisório deles, completamente incendiado. Toda a sua riqueza tinha sido roubada. E pior que isso, as mulheres e as crianças tinham sido raptados. Eles não podiam nem imaginar onde estavam as suas mulheres, em que situação estavam os seus filhos, as suas filhas. Não conseguiam nem pensar nisso. Será que você consegue imaginar uma situação semelhante? De ver um filho seu, uma filha sua, o seu esposo, a sua esposa, nas mãos de um sequestrador, refém de um bandido, de um malfeitor? É uma dor emocional tremenda. Eu não consigo nem pensar nessa possibilidade, que a dor cresce na minha alma. Minha alma é perfurada pelo sofrimento só em pensar. A verdade é que o sofrimento de Davi e dos seus homens não tinha limites. Era uma dor cortante, uma dor lancinante. O texto bíblico, no versículo 4, ele revela essa intensa dor ao afirmar: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Será que você já enfrentou um sofrimento semelhante a esse? Uma dor como essa? Você chorou, chorou e chorou, até não ter mais forças para chorar. Foi esse o sofrimento de Davi.
Além disso, Davi teve que suportar uma outra dor. Como nós vemos no início do versículo 6, Davi muito se angustiou, porque os seus próprios homens se voltaram contra ele, o acusaram, o responsabilizaram pela tragédia que havia se abatido sobre as suas vidas. Mas apesar de todo esse sofrimento, Davi precisava enfrentar a sua dor. Ele precisava encontrar forças em Deus, seguir adiante, não desistir, não esmorecer. É sempre assim, meu querido e minha querida. O caminho da vitória não é uma jornada de tranquilidade, não é uma jornada de bonança, pelo contrário, é uma jornada difícil, de aflição. O próprio Senhor Jesus já havia nos alertado sobre isso, como nós lemos lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 16, versículo 33. Ali Jesus nos adverte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nosso Senhor. Portanto, você precisa enfrentar a dor que porventura você esteja experimentando nesse momento. Você precisa enfrentar esse sofrimento que se instalou na sua vida por algum motivo, e fazer isso com absoluta confiança no Senhor. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Confiar não é apenas crer. Confiar é muito mais que isso. Confiar é um ato de entrega completa. Confiar é render-se absolutamente ao controle de Jesus Cristo nas nossas vidas. Abandonar-se nos braços dele, assim como um filho se abandona nos braços do pai. Jesus, ele nunca vai desamparar você. Você crê nisso? Jesus nunca vai abandonar você, pelo contrário. Ele já deu prova suficiente, cabal, de que ele ama você de modo incomparável. Nenhum outro amor pode ser comparado ao amor de Deus por você. Qualquer outro amor é menor. Por isso, temos absoluta convicção, certeza, de que Jesus jamais vai desamparar você. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele quer reanimar você. Jesus quer reanimar você. Essa é a segunda atitude que você deve adotar para perseverar rumo à vitória. Você precisa fortalecer o seu ânimo. Você precisa fortalecer o seu ânimo. No final do versículo 6, dessa porção da Bíblia, sobre a qual nós estamos debruçados, meditando, apesar da revolta dos homens de Davi contra a sua liderança, tendo inclusive ameaçado apedrejá-lo, a palavra do Senhor diz: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. As pessoas reagem de maneiras diferentes, de maneiras até mesmo opostas, diante de circunstâncias iguais. Há pessoas que se desesperam, que desistem no meio do caminho, que fazem assim como aquele lutador que declara a sua derrota jogando a toalha. Pessoas que jogam a toalha, desistem diante da adversidade, mas há outras que não, outras que se apegam ao Senhor, o nosso Deus, se reanimam nele e seguem adiante rumo à vitória. Davi sabia que o ânimo de que ele precisava não viria de homem nenhum. O ânimo de que ele precisava só poderia vir de Deus. Foi por isso que ele ordenou ao sacerdote Abiatar que trouxesse a estola sacerdotal,
Davi orou, Davi clamou a Deus, Davi buscou a vontade de Deus e teve o seu ânimo fortalecido. Talvez Davi tenha orado assim como consta no seu Salmo 25, lá nos versículos 18 a 20. Ali nós lemos: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Depois de ter orado assim, clamado a Deus, buscado a vontade de Deus, Davi se sentiu fortalecido, reanimado no Senhor, e ele partiu em perseguição aos amalequitas, juntamente com 400 dos seus homens. De início eram 600, como nós vimos, mas diz a palavra do Senhor que 200 deles estavam extremamente cansados, esgotados, e não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Mas Davi seguiu adiante, com esses 400 valorosos homens em perseguição ao inimigo, os amalequitas. O Senhor não havia dito a Davi onde estavam acampados os amalequitas, mas Davi tinha absoluta certeza de que Deus indicaria o caminho, Deus guiaria Davi e seus homens ao encontro dos amalequitas. E foi então que aparece na história um escravo egípcio. Esse escravo havia sido deixado para trás pelos amalequitas. O seu senhor amalequita o descartara porque ele estava enfermo, deixou ele para trás para morrer. E esse escravo egípcio foi um instrumento nas mãos de Deus para indicar a Davi onde estavam acampados os amalequitas. E com isso ele fortaleceu ainda mais o ânimo de Davi. Meus queridos, só em Deus, ouça bem, só em Deus é possível encontrar forças para verdadeiramente reanimar-se, continuar em frente, no caminho da vitória, que Deus quer nos conceder. Quando a esperança parece fugir de nós, parece escoar por dentre os nossos dedos, Deus sempre nos oferece um escape. Louvado seja o Senhor. Ele sempre nos oferece uma saída para o nosso desespero. Ele fortalece o nosso ânimo. Afinal de contas, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu querido irmão, se Deus é por você, minha querida irmã, ninguém poderá derrotar você. Não há ninguém que possa derrotar você, porque você é mais que vencedor por meio daquele que amou você. Mas não basta apenas enfrentar a sua dor, não basta apenas fortalecer o seu ânimo. Você precisa adotar ainda uma terceira e última atitude para perseverar rumo à vitória. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Veja que os amalequitas eram os bárbaros, uma espécie de bárbaro daquele tempo. Eles agiam como agiram em Ziclag, no tocante a Ziclag. Aquele era o método que eles utilizavam. Eles se aproveitavam das cidades desprotegidas, eles invadiam, saqueavam tudo, raptavam mulheres e crianças, e por fim eles deixavam para trás um cenário de destruição e horror. Não deixavam pedra sobre pedra, queimavam, incendiavam tudo. Era assim que eles agiam. Era esse o método, o mesmo método que usaram em Ziclag.
Mas logo que os amalequitas relaxaram, logo que eles abriram a guarda, pensando que Davi, a essa altura, estaria longe, talvez se unindo aos filisteus para guerrear contra Israel. E então eles relaxaram. Foi exatamente nesse momento, quando eles sentiram essa falsa sensação de segurança, que Davi atacou com seus homens. Veja que os amalequitas estavam vulneráveis. A palavra do Senhor, no versículo 16, nos diz que eles estavam espalhados por toda aquela região, não estavam concentrados, não estavam esperando algum ataque. As pessoas, quando estão sendo ameaçadas de algum ataque, elas se juntam, se unem para resistir, para poder oferecer resistência, mas eles não. Estavam vulneráveis ali, comemorando o saque. Estavam comemorando, bebendo, comendo, se esbaldando, fazendo festa, quando Davi, então, os pegou de surpresa e os derrotou. Como resultado, mataram todos os amalequitas, exceto 400 moços que conseguiram fugir montados em camelos. E Davi pôde recuperar toda a sua riqueza, resgatar as mulheres, as crianças. Veja que o texto, no versículo 16, diz que só 400 fugiram. Isso indica que era uma minoria. Os amalequitas, portanto, deveriam ser milhares e milhares ali. E Davi, com apenas 400 homens, conseguiu derrotá-los. Não pense que a batalha foi fácil. No versículo 17, nós vemos que eles lutaram do anoitecer de um dia até o entardecer do outro. Foi uma batalha feroz, difícil, mas eles venceram, porque Deus era com eles. E Deus é com você. Você também vai vencer. Veja que a vitória, ela não foi apenas completa. A vitória foi lucrativa. Eles não só recuperaram os seus bens, mas eles tomaram para si os despojos que os amalequitas tinham roubado no ataque a outras cidades de Israel e também dos filisteus. Mas como foi que Davi alcançou essa extraordinária vitória? O que motivou isso? Eu fico pensando e só me ocorre uma resposta. Davi confiou nas promessas do Senhor. Davi confiou nas promessas do Senhor. No versículo 8 está escrito: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Essa foi a promessa do Senhor. Disse que Davi alcançaria o bando, que Davi recuperaria tudo, resgataria as mulheres, as crianças. Mas Davi precisava agir, ele precisava entrar em ação, ele precisava lutar, como Deus ordenou. Deus não disse a Davi: eu enviarei o exército dos meus anjos para derrotar o inimigo, trazer de volta, colocar diante de você os seus bens, as suas mulheres, crianças. Não, Deus disse: persegue-o, mandou ele lutar. Deus mandou Davi lutar porque a verdadeira confiança, que é um ato de entrega completa a Deus, como nós vimos, se revela também por meio de atitudes concretas de luta. A parte que nos cabe, se nos couber alguma, Deus não fará por nós. Deus não lutará a luta que nós precisamos lutar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Davi confiou nas promessas do Senhor. Ele lutou, ele perseverou e ele foi abençoado. Deus honrou
a confiança de Davi. Deus quer honrar a sua confiança, meu querido. Deus quer honrar a sua confiança, minha querida. Nós vemos o resultado no caso de Davi, no último versículo, o 19. Ali está escrito: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. O Senhor quer cumprir na sua vida, meu amado irmão, quer cumprir na sua vida, minha amada irmã, as promessas que Ele fez para você, desde o dia que escolheu você para ser um filho dEle, uma filha dEle. A partir do momento em que você creu em Jesus Cristo, você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, aceitou o sacrifício que Ele realizou em seu benefício, na cruz do Calvário. Deus então garantiu que vai abençoar você. Não há a mínima possibilidade de ser diferente. Deus vai conceder a você vitória. O Salmo 37 faz parte dessa promessa, quando diz a você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E na carta aos Hebreus, capítulo 10, lá nos versículos 35 e 36, nós lemos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ao relembrar o que o Senhor fez por Davi, nesse momento que foi um dos momentos mais sombrios da vida de Davi, nós podemos compreender melhor como Deus quer ajudar você. Deus quer ajudar você no momento da dificuldade, do problema, quando a crise se abate sobre a sua vida. Deus quer ajudar você a lidar, enfrentar e lidar com a sua dor, de modo que você não se desespere, você não desista no meio do caminho. Ele quer fortalecer o seu ânimo, reafirmando a você que Ele é contigo. Ele não vai desamparar você. Ele jamais vai abandonar você. E se você confiar nas promessas do Senhor, promessas de um Deus que é fiel, um Deus que não mente, um Deus que zela por cumprir a sua palavra, então você vai ver. Deus vai conceder a você uma vitória ainda maior do que você tenha pedido, ainda maior do que você possa imaginar. Quando nós damos um passo de fé e confiamos no Senhor, Ele mesmo nos fornece os meios necessários para alcançar a vitória. Eu quero concluir com a história. Certa vez, um pai e o seu filho foram voar de avião. Aquele era um avião pequeno, um avião antigo, que um amigo da família havia emprestado. O filho, ele tinha medo de andar de avião, de voar de avião. Ele ficava apavorado, desesperado, só com a ideia de entrar no avião. Portanto, custou ao pai muito esforço, muito poder de argumentação para conseguir levar o filho nesse passeio. Mas ele conseguiu. O pai era um piloto experiente, tinha muitas horas de voo, mas a certa altura daquele passeio, começou uma chuva torrencial. Começou a soprar um vento muito forte. O pequeno avião começou a tremer, a trepidar, a balançar. O menino ficou apavorado, olhou para o pai e ouviu: confie em mim. A chuva então cessou, o vento parou, e quando tudo parecia calmo, começaram a escutar um barulho estranho vindo do motor do avião. E uma fumaça negra saindo dali. O menino
entrou em desespero. Ele olhou para o pai e novamente ouviu: confie em mim. O pai então se levantou do assento do piloto, saiu da cabine do avião, caminhou em direção a um paraquedas, e havia apenas um. O menino viu, perguntou ao pai: e agora? O pai calmamente pegou o paraquedas, colocou em si mesmo, colocou nas suas próprias costas, olhou para o filho e ordenou: pule do avião, sem paraquedas. O menino olhou para o pai, dessa vez com os olhos esbugalhados. Ele não podia compreender o que o pai estava pedindo, não podia entender o que o pai estava dizendo a ele para fazer, mas ele obedeceu porque não havia mais tempo. Ele resolveu pular, resolveu confiar no pai. Ele pulou, sem paraquedas. O pai imediatamente saltou também, e com muita habilidade, assim como um pássaro, ele foi se aproximando do filho, segurou bem firme. O menino se agarrou ao pai, o pai abriu o paraquedas e os dois chegaram seguros em terra. Às vezes nós somos como esse filho. Muitas vezes nós somos como esse filho. Nós temos medo, nós ficamos desesperados, apavorados. Nós não compreendemos o plano de Deus. Pensamos que Deus nos abandonou, que Ele voltou as costas para nós, se esqueceu de nós, se descuidou da nossa vida. Mas Ele continua dizendo a você: confie em mim. Deus é assim, Ele sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas. Esteja certo que Deus sempre sabe o que é melhor para a sua vida. Se você confiar nele, nunca será decepcionado. Não há a mínima possibilidade que isso aconteça, porque Deus ama você com um amor incomparável. É um amor que foi revelado definitivamente na cruz do Calvário. Meu querido e minha querida, agarre-se ao nosso amoroso Pai. Apegue-se a Ele, agarre-se a Ele, não o largue, ainda que seja difícil, ainda que você não esteja compreendendo coisa alguma, ainda que tudo pareça impossível, confie nele. Como canta o salmista lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Ainda que venham ventos e tempestades, ainda que se instale um furacão na sua vida, ainda que a terra trema, confie em Deus. No final, Ele vai conceder a você uma vitória tremenda. Deus quer surpreender você. O desejo do coração dele é surpreender você. Ele quer abençoar você. Ele quer dar a você nada menos do que o melhor. Guarde sempre no seu coração essa certeza. A promessa de vitória que Deus tem para você é maior do que qualquer dor. A promessa de vitória que Deus tem para você é maior do que qualquer dor. Eu quero agora orar com você, orar por você, mas quero desafiar você também, desafiar você a sair do seu lugar, talvez vir aqui para frente, ou ficar no corredor. Certamente Deus vai compreender isso como um gesto de confiança absoluta nele. Uma confiança verdadeira, aquela que se dispõe a lutar, a participar da batalha. Saia do seu lugar, como esse gesto de confiança em Deus. Como alguém que diz: eu quero participar também dessa luta. Enquanto vocês se aproximam, para que nós oremos por você, junto com vocês, nós vamos louvar ao Senhor. Vejo que a vitória
glória do Senhor está chegando aqui neste Vale também ficar em pé. Deus vê o coração.